Pronto. Então, nós estamos gravando já. Então, nós vamos falar hoje de um assunto que já foi abordado por nós no passado, que são alguns ensinamentos, algumas reflexões, todas elas envolvidas de gnosticismo, né? E vamos lembrar que sempre esses ensinamentos que a gente passa, sempre esses ensinamentos, essas reflexões e as demais práticas que nós recebemos servem para nos despertar por uma nova realidade. A luz da eterna realidade ilumina minha mente e minha vida, né? Lembra daquela nossa afirmação que o irmão passa para nós todo domingo, né? Então, nós temos que despertar para essa nova realidade. Então, esse é o único objetivo, que a constante recebimento de instruções, as nossas práticas, nos façam despertar para essa nova realidade. E para aqueles que já estão despertos, né, que a nossa iniciação nos planos superiores depende exclusivamente de nossos sentimentos, pensamentos e ações, ou seja, depende exclusivamente de nós, né? De nós. Então, que nós nos esforcemos e caminhemos para esse objetivo, né? Para que nós sejamos imbuídos de vontade, aquela vontade dirigida ao Criador, que, como sabemos, está dentro de cada um de nós, né? E essa figura que está aí na tela, para vocês verem, é a figura do templo da ascensão de Luxor, né? O templo de ascensão em Luxor, no Egito, ou seja, ele está nos planos superiores, né? Nos planos mais etéricos, que é dirigido pelo mestre Serapis Bey, para que nos incentive e nos faça crescer aquela vontade da gente, então, alcançar este momento de ser iniciado pelo mestre Serapis Bey, lá nos planos superiores do quarto raio. Vamos também aqui agradecer o irmão Davi pela mensagem que nos enviada no dia de São José, né? Muito obrigado, viu, irmão? Muito obrigado. E outras também que ele nos inunda com muito, todo dia ele acaba nos envolvendo com uma série de mensagens aí. Feito isso, então nós vamos aqui também fazer uma lembrança que hoje, no dia 20 de março de 2023, às 18 horas e 25 minutos, o Sol entrou em Áries. E isso marca o início de um novo ano zodiacal, o ano que é respeitado pelos Rosacruzes. Por isso, então, é o início de um novo ano Rosacruz, o de número 645, né? E esse dia, o 20 e 21 de março, né, ele alterna, dependendo das horas, é considerado o equinócio de outono aqui no hemisfério sul, mas é o equinócio da primavera, lá no hemisfério norte, né? O equinócio de primavera é o momento que o Sol passa do hemisfério sul para o hemisfério norte, é um ponto vernal, tá? Nesse dia marca o início da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. Nós aqui não temos muito essa ideia de reinício de ano. Imaginem que lá no hemisfério norte o inverno é muito rígido, então a natureza toda se recolhe, né? Ela hiberna, né? E conforme vai o passar dos tempos, então ela retorna, né? Ela retorna, e isso faz com que as coisas que antigamente estavam aí hibernando, você vê as árvores todas sem folhas, os animais estão todos escondidos, de repente a natureza retorna com sua força, com toda aquela sua pujança, né? E isso inicia-se um novo ciclo zodiacal, né? Com o Sol transitando por todas as casas astrológicas, deixando a sua influência para cada ser conforme o merecimento de cada um. Então, aí você vai entrar então no Áries, depois você vai em Touro, e aí todas aquelas influências astrológicas se reiniciam, então, aos seres a possibilidade de eles poderem resolver os seus problemas, de eles poderem se corrigir, enfim, a vida continua. Aqui no cartaz,
está escrito Date rosa mel apibus. O que será isso? Então, essa é uma frase em latim que quer dizer a rosa dá mel às abelhas. Ok? Nós aprendemos muito com a natureza, né? Com a mãe natura, né? A mãe natura que está dando para nós o seu ciclo, que está informando para nós o seu ciclo. E aqui, né, os Rosa Cruzes entendem um pouco mais aprofundadamente, um pouco mais o sentido oculto, né? A rosa dá mel às abelhas. Isso é natural, acontece, a gente sabe. Mas a nossa rosa, aquela rosa mística que está também aqui se abrindo, está aguardando as abelhas virem coletar o seu mel para ficarem mais doces, para ficarem com mais sabedoria, para ficarem com mais fé, mais segurança. Enfim, a nossa rosa precisa ser encontrada para que ela nos dê todos esses predicados, né? Da mesma forma que a mãe natureza dá para as abelhas que a procuram o seu mel, a sua doçura, a sua sabedoria. E aqueles que têm dificuldade de encontrar ou de manusear a rosa, lógico, vão encontrar o quê? Espinhos, né? Os espinhos fazem parte da rosa também. Então, meu irmão, fica aqui a nossa reverência e a nossa lembrança para o ano zodiacal que se inicia nesta data. Obviamente, nós podemos depois aprofundar mais, né, nesse assunto do ano novo, né, do ano novo zodiacal. Vamos dar início ao estudo de hoje, né? Ensinamentos, reflexões, gnosticismo por trás de tudo. Vamos abordar alguns aspectos da morte, da ilusão do mundo, de escolhas, da paz, da verdade, como isso tudo está envolvido em nosso dia a dia, mas às vezes a gente nem dá conta, mas precisamos começar a olhar com outros olhos esses aspectos da morte, da ilusão do mundo, enfim, todos esses daí. É muito importante que nós compreendamos corretamente para entendermos os textos das instruções que nos são enviados, né? E se depois da apresentação ficarem dúvidas com relação à exposição, peço que ao final da apresentação vocês podem colocar as suas dúvidas, ok? Então, o primeiro que nós vamos abordar é a morte. É a morte, ok? O Evangelho de Tomé. O Evangelho apócrifo de Tomé, mas também gnóstico de Tomé. No primeiro lá no versículo, no primeiro logion, Tomé 1, né? Ele diz assim, aliás, o Evangelho de Tomé, ele tem o cuidado de sempre apresentar os seus versículos com a frase assim, Jesus disse, para que não reste dúvida de quem afirmou aquela frase. Ele está lá transcrevendo somente, mas quem disse foi o mestre, né? E o mestre falou por uma vontade do Espírito crístico. Então, o ensinamento é muito mais profundo, né? Então, disse lá o mestre, quem descobrir o sentido dessas palavras não provará a morte. Lógico, de que palavras ele está se referindo? Das palavras do Evangelho todo de Tomé, que começa ali no versículo 1 e vai até o 114º, ou seja, são 114 versículos, não que fala da morte, né? Cada um fala de um aspecto, né? Mas ele começa com esse, onde ele cita a morte. Quem descobrir o sentido dessas palavras, de que vai falar o Evangelho todo, né? Não provará a morte. Que morte? Quer dizer que nós não vamos morrer se a gente descobrir o sentido dessas palavras, né? Precisamos entender direito, né? Devemos sempre nos lembrar que os mestres que existiram desde a aurora da humanidade deixaram seus ensinamentos com o objetivo único
de nos guiar pelo caminho que eles mesmos percorreram. E com isso, fazer com que cheguemos nós, né, ao seguirmos as suas orientações, ao mesmo nível onde os mestres se encontram, né? Vai demorar, mas nós vamos chegar. Basta que a gente, então, siga as suas instruções. Esse é o objetivo das instruções que eles nos deixam. Várias passagens da Bíblia, nos evangelhos canônicos e também no evangelho de Tomé, que citam instruções similares a essa, né? Huberto Roden, numa das suas apresentações, chama isso de palavras secretas. Ensinamentos chamados de palavras secretas. Ensinamentos esotéricos, exclusivo para aqueles que já despertaram, exclusivo para aqueles que buscam os ensinamentos, para que buscam uma sabedoria, né? Para que buscam os mistérios, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui tudo junto, né? Devemos compreender que são palavras, essas palavras são do Filho, ou seja, que nem eu falei, são do Espírito que estava em Jesus, do Espírito crístico, presente em Jesus após o batismo. As de que morte estamos falando? Então, nós vamos, depois dos slides seguintes, aprofundar para a gente entender de que morte é essa que nós estamos falando. Num outro evangelho, no evangelho de João, tá? Naquele versículo 8:51, então o mestre também diz: em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Vamos deixar entre aspas o nunca aí, porque os tradutores da Bíblia sempre cometem alguns deslizes, né? Mas não verá morte. Também, nós estamos falando da morte. Né? De que morte é essa? Quer dizer que não vamos morrer? Ou seja, pensando que nós temos um corpo físico e não vamos morrer? Em outro ponto, né? no mesmo Evangelho de João, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então ele estava morto e passou para a vida. Vamos guardando isso, né? Passar da morte para a vida é a mesma coisa que ressuscitar, né? Lembra daquela frase, Rosa Cruz, eu sou a ressurreição e a vida? Então, é isso que João diz, passou da morte para a vida. Mas vamos seguir em frente aqui. E, mais uma vez, é o Evangelho de João, né? Porque o João tem o Evangelho que é considerado, de todos os três, o mais gnóstico é o de João. Na verdade, ele é puro gnosticismo, né? Então, nessa parte aqui, ele diz assim, quando ele cita a ressurreição de Lázaro, né? Em verdade, vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. De novo, existem alguns mortos que, se derem ouvido às vozes do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Logo, estamos mortos e viveremos, se dermos ouvidos, se escutarmos a voz do Filho de Deus. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, de novo, né, você está morto e pode viver. Né? Tomé falou, não provará a morte, ou seja, não chegará a morrer, não chegará na morte. Esse daqui você vai estar morto e vai viver. Né? Completa ainda o Evangelho de João, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Então, o que é crer, né, irmãozinho? O que é crer?
Acho que crer é você ouvir as instruções, aceitá-las e colocá-las em prática. Se você fizer isso, você vai, né? E essas instruções que você está colocando vai levar você ao objetivo que você espera, então você daí vai nascer uma fé. E essa fé, né, continuadamente, vai trazer uma força. E aí você forma um círculo virtuoso, né? Você faz a prática, você aumenta a sua crença, aumenta a sua fé, ganha mais força, e uma vai alimentando a outra, né? Mas ainda um aspecto aqui, agora no Evangelho de Mateus, no Mateus 8, 21 e 22, diz assim: E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me, primeiramente, que eu vá sepultar o meu pai. Aqui faltou um quezinho aqui, né? Senhor, permite-me que eu vá sepultar o meu pai. Jesus estava reunido com algumas pessoas e ele estava chamando as pessoas para o seguirem, né? Aí um lá levantou a mão e falou: oh, posso voltar lá para sepultar o meu pai? Então o mestre retrucou assim: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. É uma afirmação muito famosa para a gente poder definir quem é morto e quem é o morto aí, né? Você tem o morto e tem os mortos. Então aí fica claro que os mortos irão sepultar os seus mortos, né? Está confuso, né? Já já nós vamos esclarecer. Numa outra parte ainda, Mateus 10, 8 diz lá: curai os enfermos, que é a ordem que Jesus estava dando aos seus apóstolos, né? Ide, vocês já estão preparados, ide, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai, mas ressuscitai os mortos. Será que ele ordenou para a turma sair e indo lá no cemitério e ressuscitando os mortos? Não, acho que não, né? Até a gente tem uma compreensão muito boa trazida por Steiner sobre a ressurreição de Lázaro. Depois nós vamos falar numa próxima palestra só sobre a ressurreição do Lázaro, né? Para ver o que realmente aconteceu ali, que a Bíblia ela tem muita coisa lá que foi escondida, foi ocultada da gente, né? Então, vamos lá. Mortos, morte, morrer, viver, né? Lembrando que nós temos uma estrutura hoje que é composta de corpo, alma e espírito. Essa é a nossa estrutura, esse é o nosso universo, né? Um corpo, uma alma e um espírito, né? Então, quando nós falamos em morrer ou morte, o que é morte? Morte, para nós aqui, né, que estamos aqui na nossa vida física, morte é ausência de vida física. Morte é deixar de viver, morrer é deixar de viver, né? Morrer é a separação da alma e do corpo, né? É deixar de arder, é deixar de produzir luz, deixar de brilhar, né? Morto é aquele que continua a dormir, um sono inebriante, que não o deixa despertar para a luz, aquela luz da eterna realidade, né? Então, mortos são todos aqueles que continuam a dormir, esse sono, e não despertam, né? Para aquilo que nós chamamos de a luz da eterna realidade, né? Morto estamos quando a nossa consciência não se expande. Esses são os mortos, né? Aqueles que não trabalham, aqueles que vivem sempre naquele dia a dia. Nós vivemos quando expandimos a nossa consciência e descobrimos um novo mundo, uma nova realidade.
Morto estamos quando dedicamos a nossa vida somente às coisas materiais que existem no mundo. Vivo estaremos quando nos dedicarmos às coisas que sempre existiram e deixar de dar atenção às coisas que vieram a existir por ação do homem. Essa é uma analogia gnóstica, né? Quando você dá atenção para as coisas que sempre existiram, você está indo no caminho correto, em vez de dar atenção àquelas que foram criadas pelo homem. Então, se a gente começar hoje a analisar o que sempre existiu, quais são os atributos que sempre existiram? O amor, a verdade, a compaixão, né? A tolerância. Esses são os atributos que sempre existiram, já vieram com o mundo, eles estão dentro de nós. Né? Agora, quando nós damos atenção àquelas coisas que foram criadas pelo homem, então nós estamos nos distanciando daquilo que é considerado uma verdade. Né? Morto é estagnar na evolução, é não evoluir. Nascer é retomar essa evolução. Né? Nós retomamos a nossa evolução, nós temos que sempre estar em direção de volta à casa do Pai, que nem diz o mestre, ou seja, nós temos que alcançar o nosso eu sou, nós temos que dar a ele as chaves da condução do nosso universo. Morto estamos quando nossa vida não tem rumo e somos como um navio à deriva. Morto estamos mesmo quando nos informam que somos cativos, que somos escravos, não acreditamos e continuamos a defender nossas correntes. Isso é muito explicado na Síndrome da Caverna, do Platão, onde todo mundo lá não acreditava que podia estar sobre um regime de escravidão, mesmo quando os outros seres saem da caverna e retornam para avisar: irmãozinho, você está preso aqui. Eles lutavam para manter as suas correntes. Esse é o morto. Esses são os mortos. Morto estamos quando damos atenção a tudo o que veio a existir pela ação do homem. E vivo ficaremos ao despertarmos para tudo o que já existia e já sempre existiu na obra divina. Né? O Viracocha, no livro Logos, Mantra, Magia, ele dá uma definição de morto. Né? Então, ele diz: morto são aqueles que não têm fome e nem sede de vida. São frívolos. São aqueles que andam com o passo bem rápido no caminho e nem se dão conta da existência da floresta, nem na ave que canta, nem no doce murmurar de um riacho, e nem da velha fonte que nos traz um som de cristal. Esses são os mortos, segundo o mestre Viracocha. Deu agora para entender por que Jesus chamava aquelas pessoas de mortas. E ainda, finalizando aqui, num outro ponto, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, Jesus nos traz aqui uma palavra de esperança, porque se nós nos reconhecermos como morto, mas se ainda nós despertarmos para uma realidade, você poderá viver. Basta que a gente, né, afine a nossa ressonância, né? Basta que alguém altere a sua vibração, então você sairá daquela condição de morto e poderá entrar num outro nível de vivência, né? No episódio da parábola do filho pródigo, ainda há uma citação. Quando o pai, feliz pelo filho retornar para sua casa, expressa a seguinte afirmação: meu filho estava morto e reviveu. Então é isso. Para aqueles que estão mortos e, de repente, sabem que perderam uma grande
uma grande oportunidade, eles então voltam para a casa do pai, ele viu que errou, e então o pai afirmou, olha, meu filho reviveu, estava morto, agora já está vivo. Né? Isso é uma alusão, isso é uma alegoria que o mestre usava para expressar, para exprimir o ensinamento, né? Que a gente precisa mudar a nossa vibração de vida, nós precisamos, então, despertar para um mundo novo, né? Depois de acordarmos deste sono profundo e ilusório, nosso dever é acordar os nossos irmãos que estão dormindo. Lembrar o episódio... Eu já comentei do episódio da caverna de Platão. Né? Um dos componentes saiu para fora e depois voltou. Né? Para acordar os irmãos, olha, nós estamos sendo escravizados. E nesse momento que a gente acordou desse sono profundo, nós devemos conduzir os demais irmãos, né, que estão no mesmo caminho que nós estamos. Né? Nós devemos respeitar os seus livre-arbítrios, dando a eles a mesma liberdade, né, que desejamos para nós nesses assuntos, nesse empreendimento. Né? Não precisamos impor nada, tudo com amor. Né? Esse, meus irmãos, é o objetivo principal da nossa encarnação. Despertar, andar, subir um degrau a mais. Bom, encerramos aqui o assunto da morte e vamos à ilusão do mundo. Né? Então, para exemplificar aí um aspecto da ilusão do mundo, nós fomos lá no livro de Paulo aos Romanos, né? Romanos 12, versículo 2, e Paulo diz assim: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, vejam, um versículo muito abrangente, cheio de gnosticismo, né? Porque ele vai falar da renovação da vossa mente. Né? O apóstolo Paulo, que foi uma das encarnações do mestre Hilarion, deixa esse ensinamento fabuloso para nós. Este mundo é o mundo das ilusões, portanto, não vos conformei a eles. Né? É um mundo de Maia, onde nada é real. Nós devemos viver nesse mundo sem ser dele. Nosso trabalho é sobressair de todas as ilusões. Devemos olhar o mundo com outros olhos. Né? Tudo é uma ilusão. Tudo é um teatro, né? Disposto a nos manter aqui. De quê? De que forma? Mortos. Okay? Precisamos escolher com cuidado aquilo que levaremos de volta ao final da nossa experiência aqui nessa terra. Somente serão aceitos aqueles com sentimentos puros. Tem uma citação lá, eu não me lembro agora, onde os nossos corações serão pesados contra uma pena. Se o que tiver dentro dos nossos corações, se os sentimentos, né, e pensamentos, e tudo aquilo que nós preenchemos nos nossos corações forem mais pesado que uma pena, volta. Né? Então, assim que nós seremos pesados, é assim que nós seremos medidos. Como disse o mestre em outras ocasiões, vós sois o sal da terra, mas devemos nos deixar salgar também por essa presença divina que habita dentro de nós. Nós temos que descobrir e deixar que ela atue, seja feita a sua vontade e não a minha. Pois a minha vontade, até que ela seja modificada, é a vontade da personalidade e não conduz a muita coisa. Né? A personalidade ela tem que ser compreendida, que ela nos serve somente de veículo, até que nós, então, entreguemos a batuta da nossa vida
a quem merece, ao mestre superior que está aqui habitando em nós. E devemos nos preparar para essa percepção com o trabalho de expansão da nossa consciência, todos os dias que ainda nos restam. Ok? Vocês estão mortos e poderão viver, né? Ainda há tempo. Né? Este é o mesmo significado da expressão usada no gnosticismo da metanoia. Né? Muito expressão encontrada na Pissofia, né? Que é a epopeia da alma. Né? Até o momento em que a Pissofia foi orientada pelo Espírito Cristo e decide mudar a sua forma de pensamento, a sua forma de sentimento, para sair do caos onde ela estava jogada, enclausurada lá, como nós estamos aqui, jogados, enclausurados aqui, nesta forma humana. Essas são as relações que nós temos que fazer. A ilusão do mundo, atualmente, né, nos faz identificar o que é real e o que é irreal. Né? Como já Platão já pedia lá 400 anos antes de Cristo. Nós temos que ter os nossos olhos preparados para identificar o que é real e o que é irreal. Tudo que é mostrado é ilusão. Tudo que existe em quantidade é ilusão. Então, meus irmãos, vamos. O que ajuda a nós falar a ter mais essa percepção, para aumentar a nossa percepção? As práticas, as respirações, as vocalizações, as visualizações. Enfim, tudo aquilo que é prática espiritualista. Ela prepara, ela aumenta a nossa vibrações, então faz nós enxergar além do véu. Né? Começar a enxergar além do véu, né? Que nos obstrui a nossa visão. O mestre Viracocha tem a sua frase muito famosa, que vai, então, ilustrar o tópico das escolhas. Né? Então, o mestre diz: primo intelligere deinde credere. Está lá, na abertura do livro A Igreja Gnóstica, na primeira página. Lá, né? Então, intelligere, o que é intelligere? É você estar tranquilo para procurar tudo que lhe chamar a atenção, observar, estudar, testar. Ponha lá a sua mãozinha, faça também. E depois que você fizer tudo isso, observar, estudar, experimentar, né, que é teste, né? Por fim, você vai escolher. E uma vez escolhido o que você vai fazer, coloque nessa sua escolha toda a sua fé, toda a sua força. Credere. Procura. Quando encontrar, aí deposita toda a sua força, a sua fé. Credere. Ok? Faze o que quiseres. Esta será a única lei. Pensa, no entanto, que terá que dar conta de todos os teus atos. Isso é uma alusão à lei de causa e efeito, né? A lei do karma, aqui conhecida por nós, né? Você pode fazer, porém, você vai ter que pagar, ou pelo menos prestar conta, né? Então, o que a gente tem que entender? Estamos aqui numa oportunidade, né, dessa encarnação, para a redução do nosso fardo kármico, e não para aumentá-lo. Então, nós podemos fazer tudo o que a gente quer, porém, algumas coisas não nos convém fazer, porque se fazer, vai aumentar o fardo kármico, né? Por isso que então o Viracocha fala: escolha direitinho o que você quer. Ah, escolheu? Agora, então, coloca toda a sua força lá nele. Aquelas palavras que a gente sempre fala: quem sou, de onde vim, para onde vou, como que eu vou, né? São todas para responder, né? Qual escolha vamos tomar? Nossas escolhas determinarão o futuro da nossa vida. Escolher entre o moral e o amoral, escolher entre o certo e o errado,
Meus irmãos, vocês estão vendo o slide aí? Sim. Sim? Sim. Ok. No meu aqui não está aparecendo. Eu não estou vendo, não, irmão Wagner. Não? Não. No começo, eu tive dificuldade com a internet. Eu estava vendo, Espera um mas momento, então. Espera um momento só. Quem também não está vendo o slide aí? Está pequeno, irmão Fadini. Eu consegui colocar aqui. Oh, vocês têm que me avisar. Eu avisei por escrito. Muito pequenininho? Eu estou vendo do tamanho de uma tela de um irmão. é o meu caso, muito pequenininho, não dá para ver. Tá, tudo bem. Então tá bom. Então vamos então interromper o compartilhamento e vamos começar de novo, ok? Vamos começar essa... O J. Mauri Costa também está apresentando, tem uma coisa aqui em cima chamando assim. Ele apresentou, ele está apresentando. Então, peço para o irmão Amauri, ele que está... Pode ser isso. Vamos superar aqui, vai. Aonde que eu tiro essa apresentação? É minha ignorância. Não liga não, irmão. Isso acontece com todo mundo aqui, tá? Agora sim. Graças a Deus. Tá ok agora aí? Está ótimo. Tá ótimo, então. Para Então mim vamos tá bom. continuar. Então, nós estávamos falando das escolhas, né? Então, o mestre nos diz que nossas escolhas vão determinar o futuro da nossa vida. Não só dessa vida, mas de toda a nossa existência, né? Devemos escolher entre o moral e o amoral, o certo e o errado, o bom e o ruim, e outras dualidades que a gente encontra pela vida aí. Muito nos será apresentado. Nossas dúvidas serão muitas, mas nesse ponto é necessário desenvolver o nosso discernimento para que a nossa escolha seja a melhor possível. Por isso, este aviso: não acredite em nada até você ter praticado, ter testado, ter experimentado todo esse ensinamento que vos é dado. Até mesmo a instrução dessa palestra aqui. Vocês recebam com reserva, coloquem em prática, e se o resultado for bom, vocês podem, então, adotá-lo como um ensinamento bom, ok? Um ensinamento digno de vocês manterem nas suas vidas. Mas, uma vez escolhido o caminho, então coloque nele todas as suas forças, colha os frutos da sua escolha. E nossas escolhas sempre estão ligadas à nossa linha do tempo, né? Nós escolhemos o que queremos ser no futuro. Então, com isso, nós podemos mudar o nosso futuro. Nós temos esse poder dentro de nós. Ok? À medida que nós aumentamos a nossa consciência, nós expandimos a nossa consciência, vamos dizer, aqueles parezinhos de DNA, daqueles que nós temos só 2, né? Eles vão se reconstruindo, então nós vamos ganhando todos aqueles poderes, aqueles atributos que nos foram tirando, que é o quê? A nossa intuição, a nossa clarividência e outros atributos mais aí. Nós temos esse poder. Ok, meus irmãos? Agora nós vamos falar da paz. Ok? Vamos de novo nos referir ao Evangelho Apócrifo de Tomé, no seu versículo 16, né? Que é igual a um outro que já tem no canônico lá também. Nós já temos ele no canônico. Okay? Mas nesse aqui ele tem uma coisinha diferente. Diz lá o mestre, Jesus disse:
Talvez os homens pensem que eu vim para trazer paz à terra. E não sabem que eu vim para trazer discórdias à terra. Fogo, espada e guerra. Haverá 5 numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3, pai contra filho e filho contra pai, hão de permanecer solitários e simples. Esse é o trecho do Evangelho, do Logion, é o trecho do versículo, né? Novamente, encontramos aqui alusão à espada e à guerra entre parentes. Por que novamente aqui? Porque lá no Bhagavad Gita, nossa, o Arjuna já tinha brigado com o Krishna porque ele não queria brigar com os parentes dele, né? Como é que eu vou brigar com meus parentes, Krishna? E esse é todo o trabalho do Bhagavad Gita, para que Arjuna brigue, inicie uma guerra fratricida contra os seus irmãos. O Mestre Jesus deixa claro, nos seus ensinamentos, que aquele que deseja vencer o seu ego inferior e deixar se levar pela senda da evolução, irá encontrar muitas situações estrategicamente colocadas no seu caminho que servirão para que seja abreviado esse encontro com o seu objetivo. Então, essas situações estrategicamente colocadas no caminho servirão só para acelerar o nosso desenvolvimento. Né? E como é que se faz isso? Colocando obstáculos no nosso caminho, colocando resistência no nosso caminho. O que é uma lâmpada? A lâmpada é a resistência à passagem dos elétrons, que tem o fio, e com isso os elétrons ficam lá querendo passar tudo junto e provocam uma resistência muito grande até que forma luz. Para que nós estamos aqui na Terra? Não é para procurar luz? Então, que essa luz seja um objeto da resistência que nós vamos encontrar pelo nosso caminho. Tá? À medida que caminhamos na nossa senda iniciática, à medida que nos aproximamos do Cristo interno, aumenta a nossa vibração, a vibração dos corpos inferiores, acelerando as reações ainda pendentes em nosso fardo kármico. Ok? Nós temos muita dívida kármica, então, quando a gente aumenta a nossa vibração, né, essas dívidas kármicas se apresentam, né, tudo aquilo que a gente traz para que seja dissolvido, para que seja transmutado, para que seja superado, né, aquele fruto de nossas ações passadas. Então, com isso, né, existem todas aquelas situações, que nem ele diz, pai contra irmão, irmão contra irmã. Nós fazemos parte de uma família cósmica, ok? Nós já vivemos junto com nossos irmãos, amigos, esposa, mulher e tudo, centenas de vezes. Eles já foram objeto de muitas situações que nos fazem estar aqui hoje. Nós não lembramos? Não, nós não lembramos. Né? A gente tem o benefício do esquecimento. Né? A gente passa lá pelo rio Létes antes de encarnar, e aí já esquecemos tudo. Mas o único objetivo de a gente estar com as famílias, com as pessoas da nossa família, é a nossa regeneração. Nós temos que saber que nós devemos viver na mais perfeita harmonia, apesar de tudo, porque nós estamos resgatando o fardo kármico. Então, aqueles que têm os parentes que muitas vezes não agem do jeito que a gente quer, mas se vocês observarem mesmo, quem sabe você não combinou com aquele parente? Olha, vamos descer junto, nós vamos na mesma família, e lá eu vou te encher tanto a sua paciência que você vai, então, despertar. Né? Então, a gente tem que olhar com outros olhos. Às vezes, as pessoas estão aqui para nos auxiliar. Essas pessoas são nossos professores, em vez de ser nossos inimigos. Eles estão tentando ensinar alguma coisa para nós. As vibrações nos sacudirão até se soltarem
todas as escórias de energia negativa presas aos nossos corpos. Né? Essas serão as batalhas que travaremos até que não haja nenhuma dessas escórias presas em nós. Então, nesse ponto, estaremos prontos para, quando você não tem mais as escórias prontas, o quê? A força da gravidade já não vai mais te puxar para baixo. Então, você vai subir. Ok, meus irmãos? A força da gravidade, ela tem esse aspecto. Né? Enquanto você está sujeito à força da gravidade, é porque você tem coisa por transmutar. Senão, você vai subir. Né? Quando você ficar leve de tudo, você vai subir. Lembra aquele que eu disse que você tem que ser comparado com o peso de uma pena? É isso. Bom, meus irmãos, vamos passar para o próximo slide aqui. Lá num outro versículo, num outro evangelho, no outro ponto do evangelho, no evangelho de João 14, 26, ele diz, o mestre diz, né? Mas aquele Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Sou o mestre para falar com todo esse amor e esse entendimento, né? Como o mundo nos dá a paz. O mundo nos dá a paz como sendo uma passageira, uma paz temporária, uma paz sempre material, né? Não é a paz dos tranquilizantes. Né? Se trata de uma paz, né, que ninguém pode nos tirar. Essa é a paz que o mestre quer nos trazer. Né? Uma paz duradoura, que ninguém vai retirar de nós. Né? E quando será que o Pai nos enviará o Espírito Consolador, aquele Espírito Mediador, que nos lembrará de tudo o que o mestre nos ensinou? Quando nós fizermos o contato com o nosso eu sou. Quando nós atravessarmos aquela ponte, né, que vai lá do corpo mental concreto para o corpo mental abstrato, né? E aí, então, nós teremos o contato direto com a nossa essência. E essa, sim, essa sabe de tudo. E ela vai nos falar tudo o que vai nos acontecer, tudo que nós precisamos saber. Então, nesse momento, nós não teremos mais problema? Não. Teremos problemas, sim. Mas nós teremos uma coisa muito mais importante. Nós saberemos como resolvê-los. Nós teremos todas as ferramentas do nosso lado. Todas as situações que nós podemos usar, todas as afirmações, toda aquela nossa bagagem que nós carregamos até esse ponto. Isso vai nos auxiliar no completar do nosso caminho. Então, essa é a paz que o mestre nos dá, a paz que nós conseguimos conduzi-la ao longo do nosso caminho. Ainda sobre a paz, em Mateus 34, Mateus 10, 34. Não julgueis que vim trazer paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada, exatamente como falou Tomé. Porque eu vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares, mas serão seus instrutores também. Da mesma forma que nós vimos lá no Evangelho de Tomé. Que serão seus instrutores. Porque a nossa relação não é só desta encarnação, é de outras encarnações, e a gente tem contas a ajustar. Né? Em Mateus e no Evangelho Apócrifo de Tomé, é dito que o Cristo não veio trazer a paz, mas o fogo, a espada e a guerra. A espada significa as batalhas que teremos que travar para nos equilibrarmos com nossas pendências kármicas. É necessário passar pelo fogo, pela espada, pela guerra, isto é, passar por um processo de purificação, pelo alcance de um discernimento, que é uma mudança de paradigmas, né? E pela polêmica,
de pólemos, guerra em grego. Lembremos, então, da citação na nossa igreja, na nossa missa gnóstica, igni natura renovatur integra, toda a natureza é renovada pelo fogo, e à medida que nós nos submetemos ao fogo, nós vamos nos purificando no fogo de todas essas nossas lutas, né? Também vamos lembrar do poema Fausto de Goethe. Sugiro que vocês se aprofundem no poema Fausto e seu conteúdo gnóstico, né? Porque Fausto, em rápidas linhas, Fausto, um doutor, letrado, para a sua época ele explorou todos os livros, mas mesmo assim não conseguia o quê? A sua iluminação, não conseguia a sua evolução, não conseguia a sua ascensão. Então, o que ele faz? Ele contrata um demôniozinho, um ser luciférico, com a anuência do seu guardião, para que esse ser coloque situações de guerra e briga na sua vida, para que ele atinja o seu objetivo, o que ele acaba conseguindo. Então, para aqueles que precisarem, eu tenho um resumo que Max Heindel fez sobre o poema Fausto, que nos dá a ideia direitinho, todos os aspectos Rosa Cruz envolvidos na epopeia de Fausto, né? Então, Fausto também é um bom exemplo dessa nossa briga, dessa nossa guerra, dessa nossa espada que nós temos que travar com as outras pessoas. Sobre a guerra entre pais e filhos, primos e tios, a guerra do eu, a guerra do ego, né? O eu psicofísico contra o eu superior, atinge a família e seus membros. Alguns já despertos pelo eu crístico e outros ainda por despertar. O ego só reconhece parentesco carnal. Esse é o ego, eu psicofísico. Só conhece parentesco carnal. Nada sabe o ego inferior sobre a afinidade espiritual, né? Nas palavras de Paulo, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, por causa dessa situação. Olhando de uma outra forma, os que habitam conosco também são pensamentos, sentimentos, emoções, atos. Então, a guerra também vai envolver os nossos pensamentos, porque eles estão habitando conosco. Eles são os nossos parentes, eles estão no meio da nossa vida, né? Enquanto um desses estiver nos dominando, o domínio do eu divino ficará afastado. No Bhagavad Gita, essa mesma ideia é transmitida por Krishna. Krishna é procurado por Arjuna para que o oriente, pois, de repente, viu-se numa luta fratricida entre seus parentes. Então, Krishna incentiva Arjuna que lute, e luta contra seus parentes, mas Arjuna reluta. Lógico que o decorrer do Bhagavad Gita, o Arjuna vai se colocar em luta com esses seus parentes, né? E, logicamente, ele vai também conseguir a sua iluminação. Lembrando um outro ensinamento de Jesus que dize-me com quem andas e te direi quem és. Lógico, andamos com os nossos pensamentos, andamos com nossos sentimentos, andamos com tudo isso na nossa cabeça, tá? Então, isso pode nos dar uma boa ideia de quem somos, como estamos. Bem, meus irmãos? Paz ainda. Vamos voltar a Paulo, aos Romanos. A paz. Então, de novo, citando Paulo lá no Evangelho, na carta aos Romanos, no versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse sim faço. Né? Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, Paulo aqui está dizendo justamente, eu não quero fazer isso, mas eu acabo fazendo. E se eu acabo fazendo, não é eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, é o eu psicofísico, aquele eu que não aceita o domínio do eu superior. Ele é rebelde. É contra ele que nós vamos ter que lutar. Dessa forma, quando Jesus diz que veio trazer o fogo, a espada e a guerra,
está nos dando um instrumento para a nossa libertação, ensinando-nos a maneira de como deixarmos essas falsas identificações, imagens ou paradigmas presentes em nós mesmos, aos quais estamos agarrados, mas que nos impedem de alcançar a nossa evolução. Então, esse é o ambiente que o Mestre criou para nós, né? Essa encarnação. Hoje o mundo como ele está, 2023, ele é um ambiente criado para que todos tenham dificuldades, para que todos se voltem para dentro, para que todos se sintam humildes e precisem de uma ajuda superior que possa livrar-nos dessa situação, para não falar uma outra palavra. Esse é o teatro armado que está apropriado para a nossa evolução. E é esse o objetivo único de tudo isso. Nós precisamos evoluir. Ponto final. O verdadeiro trabalho do fogo e da espada consiste em nos testar, inclusive em testes mais secretos, a fim de reencontrarmos a nossa simplicidade original, a nossa verdadeira identidade, o ouro puro, o nosso puro eu sou, desembaçado de toda escória ilusória e nos tornarmos homens nobres ou filhos de Deus. A via gnóstica implica uma via solitária, uma vida solitária, não por falta de amor ou de amizade, mas porque nos lugares onde as vibrações são elevadas, não se anda nos encontrões, né? A gente não anda brigando onde as vibrações são elevadas. E ainda, porque ao atingir mais profundamente essa verdade, a pessoa encontra-se sozinha, diante de si mesma e diante de Deus. Meus irmãos, a nossa elevação, a nossa iluminação, o nosso caminho tem que ser percorrido sozinho. Ok? Sozinho. Por mais que a gente querendo que outros ajudem, não adianta. É nós com nós mesmos. Os gnósticos não vivem no meio das multidões. A vida associativa ou comunitária já não faz o seu gênero. Não é por orgulho que fogem das massas, mas por exigência e por recusa de superficialidades. Ou seja, nós não vamos perder o nosso tempo indo a reuniões que só falam frivolidades. Entendeu? Ou seja, não acrescenta nada. Nós sabemos da nossa obra. Nós temos que estar atento à nossa obra, ao nosso compromisso conosco mesmo, né? Antes da nossa encarnação, nós expressamos. Então, vamos terminar a paz com o seguinte: que a paz seja contigo, para que participes da luz. Essa é a frase-chave da missa gnóstica, do mestre Viracocha. A missa gnóstica é especialmente preparada para enfrentarmos essas batalhas, que, uma vez superadas, nos preencherão com paz e luz. A missa gnóstica recheada de alusões à paz e à luz, porque a missa gnóstica atua como um carregador de bateria. Desde a primeira vez que nós vimos a missa gnóstica, nós sabemos que ela é um carregador de baterias, ou seja, ela vai carregar as nossas baterias para que nós tenhamos força e luz para vencermos as nossas dificuldades. Então, dentro da missa gnóstica, há vários momentos em que se faz referência à paz e à luz, né? Por exemplo, o hino da paz, a bênção da paz, que a paz seja contigo para que participes da luz. É um hino inteirinho feito só nisso. E a sua vibração é que nos dá força, né? Quando o sacerdote vai também fazer a bênção aos que fizeram a comunhão, que a paz seja contigo para que participes da luz. Em outro local, na bênção aarônica, que o Senhor vos derrame a paz eterna dos eleitos. Então, no final da missa ainda, o oficiante profere: retiremo-nos
em paz. Okay? Então, paz, meus irmãos, não é um tributo passivo. Não é uma situação que você fica lá confortável, quietinho, em paz, que ninguém vai te encher a sua paciência. Você vai ficar lá no cume da montanha e ninguém vai lá. Aí você vai estar em paz. Não. Paz não é um tributo passivo. Paz é a concentrada ação de uma força positiva. Ou seja, sabendo que você tem uma força que atua a seu favor para que você vença os obstáculos que você precisa vencer para alcançar a sua elevação. Essa situação é da grande fraternidade branca, ok? E por último, nós vamos falar da verdade, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lá em João 8,32, uma frase conhecida por todos os brasileiros, né, meus irmãos? Vocês conhecem, né? Então, quando o mestre pronunciou essa frase, a sua audiência, lá, os audientes lá daquela época, os israelitas, eles eram hebreus, né? Disseram: somos da descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Já se percebia que ninguém acreditava que eles eram escravos, né? E Jesus disse-lhes: em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado já é servo do pecado. Então, naquela época, o diálogo entre os fariseus, descrito no capítulo 8 do Evangelho de João, se dá num tom de disputa, de descrença por parte desses fariseus, pois não acreditam nas palavras do Mestre. A situação fica caracterizada pela total ignorância dos mistérios por parte dos fariseus. Ou seja, eles não entendem, eles não acreditam. Então, Jesus diz que, quando as pessoas que com ele confabulavam chegassem a conhecer a verdade, pois naquele momento as pessoas não conheciam, então elas seriam salvas. Porém, os fariseus não se consideravam escravos nem prisioneiros. Logo, não precisavam ser salvos. Salvo de quê? Então, Jesus diz, referindo-se à lei do karma, que quem tem pecado é prisioneiro e escravo do pecado. Né? Se você tem pecado, é escravo do pecado. Você vai ficar na roda de Sansara. Você vai ficar indo e vindo nas encarnações. Né? E Jesus segue esclarecendo que todos serão libertados pelo Filho, né? Que é a segunda pessoa da Trindade. Né? Isso se derem ouvidos às palavras da verdade. Isso se esforçarem para encontrar a verdade. Porque quando for encontrada a verdade, então essa mesma vos libertará. E para deixarmos de ser servos do pecado, temos que parar de pecar, né? É simples assim, né? Terminando, meus irmãos, aqui com a verdade, João 8,32, se conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? Como ela pode nos libertar? Nos libertar de quê? E talvez, o mais importante, como podemos chegar até ela? Como podemos conhecê-la? Talvez essas sejam as perguntas que ficam daqueles descrentes, né? Como aqueles fariseus lá, né? Então, quando Jesus proferiu essa frase, conhecereis a verdade vos libertará, ele fez uma das revelações, uma revelação de uma profundidade tal que nós não imaginamos. Né? Então, o que é a verdade? Com relação ao primeiro objetivo mencionado por Jesus, ou seja, a libertação, ele estava se referindo à libertação da prisão do mundo material, com suas incontáveis armadilhas de ilusões e sofrimentos. Como eu falei, a nossa roda de Sansara. Jesus nos instruía que cada um de nós é responsável por sua própria libertação, já que para alcançar, devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para busca da verdade.
objetivo da nossa encarnação. Ele assina como sendo uma solução o conhecimento da verdade, mas não promete que ela nos será dada gratuitamente numa bandeja de prata, assim como a gente espera. Devemos procurá-la. Dependerá do nosso esforço e dedicação encontrá-la, ou não. Existem diferentes níveis de verdade. Ainda que todas essas verdades cumpram um papel na vida dos homens, somente a verdade última, ultérrima, aquela que Jesus se referia, é que tem o poder de nos libertar. De novo, então, meus irmãos, vamos terminar agora com a nossa palestra, só explorando o seguinte ponto. A prática que o Mestre Jesus tinha de transmitir ensinamentos em frases curtas, porém com extensos e profundos conteúdo, é um costume milenar usado por muitos outros mestres do passado. Na teosofia, nós encontramos a seguinte frase, não há religião mais elevada do que a verdade. No budismo, não há maior libertador do que a verdade. E na Grécia Antiga, lá no templo de Delfos, no templo de Apolo, na cidade de Delfos, tem lá, homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás a Deus e o universo. Bom, meus irmãos, lógico que a gente não quer esgotar esse assunto, o assunto é muito vasto. Eu peço que se os irmãos tivessem alguma dúvida relacionada a essa exposição, que possa, então, se pronunciar agora, ok? De outra forma, eu já agradeço a presença de todos, né? E, por favor, fiquem à vontade para nos questionar sobre algum ponto que ficou aí voando ou não muito claro, ok, meus irmãos? Vamos já parar a nosso compartilhamento. Pronto, meus irmãos, já estamos de volta aqui, fiquem à vontade. A gravação continua, meu Wagner. Vamos parar a gravação. Obrigado, irmão. Obrigado. Nada. Vamos parar a gravação. Se eu souber onde é que para, né, irmão? Parar a gravação. Aqui. Pronto.